Para a gente começar a nossa conversa, eu quero te perguntar, você sabe o que é a Sharia? Você sabe como funcionam as leis no Catar? Acho que não, né? Por isso que você está aqui. E isso é exatamente o que eu te conto agora, depois da vinheta. Antes que eu me esqueça, é importante me apresentar, né? Eu sou a Julia Keck, e aí vem cá, como é que você tá, hein? Já curte, compartilha o vídeo, faz tudo isso aí para ajudar a gente. Ó, para entrar aqui no nosso papo, eu preciso te contar que a gente está falando de um país que se tornou independente dos britânicos há pouco tempo, em 1971. Um país que se organiza como Emirado Absolutista Hereditário, ou seja, todo o poder é concentrado na figura do emir, a maior autoridade local. E antes mesmo de se tornar independente, desde 1825, o país já era comandado pela Casa de Tânia, a dinastia que, se a gente for pegar a origem, a gente chega até a tribo Banu Tamim. E bem, depois essa dinastia se fortaleceu tendo um bom vínculo com o Reino Unido e reina até os dias de hoje no Catar, hoje na figura do atual emir, o Tamim bin Hamad Al Thani, que em 2013 substituiu o pai, o Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. Só para você ter uma ideia aqui do poder dos Al Thani, eles são tão poderosos, estão até atrapalhando o vídeo, escuta só. Tá ouvindo? Brincadeira, mas ó, eles são tão poderosos que têm investimentos em propriedades no mundo todo, incluindo coisa pouca, por exemplo, o arranha-céu Shard em Londres e o Empire State em Nova York. Se a gente for olhar só para o atual emir, um jovem de 33 anos, ele sozinho tem uma fortuna avaliada em 2 bilhões de dólares, enquanto a fortuna coletiva da família chega a 333 bilhões. Você tem noção do que é isso? Eu não imagino, não. Hoje esse emir, o jovem, ele administra uma população de quase 3 milhões de pessoas concentradas num raio de 132 quilômetros quadrados, o mesmo tamanho que Niterói. E nos debruçando definitivamente sobre o sistema político em si, lá os partidos políticos são proibidos e as eleições parlamentares, uma velha promessa feita lá em 2005, elas foram adiadas sem data para acontecer. Além disso, o chanceler supremo tem em si o poder de nomear e destituir o primeiro-ministro e ministros, que juntos compõem o Conselho de Ministros, que é considerado a autoridade executiva suprema no país. O Conselho também é responsável por pensar leis. As leis e decretos propostos pelo grupo são encaminhadas ao Conselho Consultivo para discussões, sendo então submetidas ao emir para ratificação. Você viu, não tem jeito não. Por mais que a Assembleia Consultiva tenha uma autoridade, mesmo que limitada, para elaborar e aprovar as leis, quem dá mesmo a palavra final é o emir. Inclusive, desde 2012, o Conselho é 100% composto por membros nomeados pelo emir. E finalmente chegamos à Sharia, um dos principais assuntos dessa nossa conversa, porque nela se baseia toda a legislação do Catar. Mas presta atenção aqui que eu disse a palavra baseia, ó a quinta série. Mas eu disse a palavra baseia porque a gente não pode entender a Sharia como uma legislação pronta, um código penal, nada disso. Ela tá mais para um marco moral com base no Alcorão. Aliás, no próprio Alcorão, a palavra Sharia significa mais ou menos o caminho traçado por Deus, o caminho para a fonte. Em resumo, a Sharia, então, é um conjunto de leis islâmicas baseado no Alcorão e nos ensinamentos de Maomé. Ali tem regras que têm como objetivo mostrar o caminho correto para se viver e alcançar a felicidade. Entre os países que baseiam seus sistemas na Sharia estão o Irã, Iraque, Egito, Arábia Saudita, Paquistão, Afeganistão, Sudão, Iêmen, Mauritânia, Maldivas, regiões dos Emirados Árabes, Indonésia, Malásia, Nigéria. Tudo isso, é claro, além do Catar. Misturando o direito civil e o direito islâmico, na Sharia a gente encontra diretrizes para todas as áreas da vida. Regras que regulamentam desde questões básicas da fé, como rituais de oração, até regras de como os fiéis devem se alimentar, se vestir, tomar banho, cortar as unhas. A Sharia é a essência do Islã. O que pega mesmo é a interpretação e aplicação dessas regras de acordo com a vontade e com o entendimento de cada país. E por mais que os crimes e punições sejam o que a gente mais escuta falar sobre a Sharia, menos de 2% desse código é dedicado aos atos criminosos. Entrando nessa seara, então, que eu sei que você está aqui para isso, no Catar, na legislação do Catar, o que é crime?
Olhando a Sharia e dando uma interpretação própria a ela, no Código Penal do Catar, a homossexualidade aparece como uma prática criminosa, passível de prisão ou, em casos extremos, passível de morte. O adultério também pode ser punido, inclusive mulheres vítimas de violência sexual podem ser processadas por adultério, condenadas à prisão ou a outras formas de punição física estipuladas na lei. Como você pode perceber, as leis no Catar são restritivas, especialmente para grupos minoritários e para as mulheres. No que diz respeito a nós, mulheres, por mais que lá elas não sejam obrigadas a usar o véu, precisam se vestir de uma maneira específica em público, sem mostrar determinadas partes do corpo. Além disso, as mulheres também são sujeitas a um sistema de tutela masculina. Um sistema no qual precisam da autorização de um tutor, de um homem, é claro, um homem da família, que pode ser o marido, o pai, o irmão, enfim. Precisam da autorização dele para se casar ou viajar e estudar no exterior. Inclusive, nos casamentos também existe uma relação de submissão, na qual as mulheres são instruídas a obedecer aos maridos para não sofrerem castigos. E um ponto importante, a gente não pode só olhar para as leis esquecendo da conjuntura política. Hoje o Catar enxerga a Copa como uma baita oportunidade para ganhar mais relevância no cenário internacional. O meu, o seu, todos os olhos do mundo todo estão virados para o Catar. Então, o país tem se mostrado mais flexível em relação às medidas, o que a gente tem que ficar atento depois da Copa. Além disso, a gente também tem que ficar atento ao sport washing. Já ouviu falar nisso? Sport washing é basicamente um neologismo antiguíssimo que aponta para o uso do esporte como um meio de melhorar a reputação de um país. É exatamente isso que tem sido feito durante a Copa. Por isso, um parênteses aqui. Esperamos muito que as autoridades internacionais não se esqueçam dos quase 500 trabalhadores que morreram construindo os estádios que hoje sediam essa festa toda. Aspas fechadas. Só 2 indicações rapidinhas aqui antes de ir embora, eu prometo que é rápido. Vale a leitura da obra Orientalismo, do Eduardo Said. Agora eu não tô com ela aqui em casa, emprestei para uma pessoa, mas é importantíssima para a gente entender a construção do Oriente a partir da nossa visão, da nossa perspectiva ocidental. Uma obra que reflete sobre como, daqui, a gente criou uma imagem discriminatória deles, que estão ali, que são diferentes. A outra obra, Uma História dos Povos Árabes, do Albert Rouhani, que o próprio nome já diz tudo, né? Você gostou dessa transição com o livro? Foi bem pensada, né? Agora eu tô indo nessa, mas a gente se vê por aqui numa outra e eu volto, juro que eu volto.